Amém? Estão preparados para receber a palavra, cheios do Espírito Santo? Já pedimos, né? Tua glória, Senhor, é o que nos inunda, o que nos apaixona, é a glória de Deus. Estamos cheios dessa glória que invade o nosso ser. Então vamos quebrar tudo essa noite? Estão preparados para sair daqui de maneira diferente que entraram? Se não está, se preparem. Vamos lá? Ezequiel, capítulo 37. Um texto muito conhecido, né? Que é a visão do Vale dos Ossos Secos. Todos já ouviram essa palavra, creio eu. Já ouviram pregações com essa palavra. E eu quero compartilhar com você. Me impulsionou a trazer essa palavra. Quem está acompanhando a devocional aí todos os dias? E tem falado sobre primícias, tem percebido? Cada dia fala sobre uma primícia. E no dia 9 de abril, na quinta-feira, falou sobre a primícia do Espírito. E diz assim, ó, eu vou ler aqui rapidinho, porque a devocional é pequena, né? O que me impulsionou a essa palavra. O texto foi Romanos 8, 23, que diz: nós mesmos que temos as primícias do Espírito, gememos aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Deus nos concedeu o Espírito Santo como a primícia da glória futura. Ele é a lembrança diária de que não pertencemos mais a este mundo, e a prova viva de que fomos adotados pela família celestial. Quando Paulo diz que gememos aguardando a redenção do nosso corpo, ele descreve essa tensão santa entre o já e o ainda não. Já fomos salvos, já somos filhos, já carregamos o Espírito, mas ainda esperamos a plenitude final da glória, amém? O Espírito Santo é o selo de propriedade divina, amém? Recebe isso aí. A marca de que a nossa história tem destino certo. Ele nos consola quando o mundo pesa, nos fortalece quando a fraqueza grita e nos lembra que a eternidade é real, ainda que invisível. Seu agir em nós é como o primeiro fruto de uma colheita maior que ainda virá. Coisa linda, né? Esse é o Espírito Santo. Então, viver cheio do Espírito é viver como quem antecipa o céu na terra. Que coisa maravilhosa. É permitir que Ele molde nossos afetos, direciona nossas escolhas e mantenha nosso olhar firme no futuro glorioso que Cristo garantiu. É caminhar sabendo que a eternidade já começou dentro de nós. E depois a aplicação prática, né? Peça diariamente a direção do Espírito. Lembre-se, Ele é a presença de Deus em você. E quanto mais o Espírito ocupa, menos espaço há para a carne. Glória a Deus, glória a Deus. Fiquei muito cheia de Deus ao ouvir essa palavra. E eu quero compartilhar com você, mais ou menos nessa direção, né? E o tema dessa mensagem, não sei quantos já viram, né? A postagem de hoje. Eu sou o que Deus soprou em mim. Amém? Quem você é? O que Deus soprou em mim. Já recebe aí o sopro do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Antes de terminar de virmos ao altar, já recebe aí. Glória a Deus. Então vamos lá, ler a palavra. Ezequiel 37, 1. Eu vou ler assim, porque eu percebi quando eu estava
na posição de vocês, que o pregador fica na frente, né? Então, a gente fica assim, ó, querendo completar a visão. Eu falei, entendi. Então, não posso ficar na frente. Porque a gente acompanha ali, né? E vocês acompanham lá. Então, vamos lá? Ezequiel 37:1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele, porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Faltava alguma coisa. Então ele me disse: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram de pé. Como nós cantamos, né? Estamos de pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra nos vivifica. E nós queremos, Senhor, permanecer nela. Nós queremos obedecer a essa palavra maravilhosa. Fala conosco nessa noite e que saiamos daqui, Senhor, diferente da maneira que entramos. Em nome de Jesus. Amém? Você está aí comigo? Glória a Deus. Esse texto, então, em Ezequiel, né, fala sobre esse tempo que os judeus viveram cativos na Babilônia, né? E Ezequiel, que foi boca profética, né, de Deus, por ele ser profeta, ele é sacerdote, e ele vai falar, né, do que o Senhor falou através da vida dele, né? O Senhor que mandou ele falar, ele fazer, ele profetizar, ele agir. E como estava esse povo? Como estava esse povo? Como? Fala aí. Como estava o povo? Destruído? Estava assim? O pastor Lucas falou assim. Acabado, cansado, o que mais? A palavra de Deus diz aí. Nós lemos no versículo 11.
que diz que os ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Olha lá, no finalzinho lá, eis que dizem, os nossos ossos estão secos. Perdemos a nossa esperança, fomos exterminados, estamos acabados, arruinados. Não temos esperança, não temos vida, né? Não temos vida. Ezequiel, então, é usado para ativar a fé deles. Na mente deles, tudo estava perdido. Mas, quando eu lembro dessa passagem, quando eu leio essa passagem, eu lembro da passagem de Jó, 14:7. Abre para mim aí, Yai, se puder. Tem um louvor lindo no Diante do Trono que fala dessa passagem. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Vamos ver o 8 aí, o que diz? Se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como planta nova. Como que você pode imaginar uma planta nova reviver? Um galho seco tornar a viver? Aos nossos olhos é impossível, aos olhos humanos é impossível. E assim comparamos com esse povo, que estava sem esperança, sem vida, estavam secos, aliás, não secos, estavam sequíssimos, sequíssimos. Aos nossos olhos, como Ezequiel passeou no meio daqueles ossos, acho que ele olhava, dá não. Olha vamos ver se tem alguma coisa aqui que dá para aproveitar. Dá não. E ele passeando no meio daqueles ossos, percebeu que não tinha jeito. Mas você serve a um Deus poderoso, não é? Nós servimos ao Deus do impossível, amém? E a palavra dele diz que não há impossíveis para ele. Então vamos ver o que acontece? O que é o vale de ossos secos hoje para nós? Anota aí. Número 1. Os ossos secos podem ser aquilo que enterramos no nosso interior. Aquilo que matamos no nosso interior. Os sonhos que matamos, as promessas de Deus que enterramos, isso pode ser um osso seco. Ficamos como esse povo, sem esperança. Assim como no versículo 2, ele andou por meio deles e eram muitos. Mas, porém, contudo, todavia, estavam sequíssimos. Talvez entramos aqui desanimados, com a nossa fé abalada, famílias feridas, talvez perdemos a identidade. Estamos falando sobre identidade, né? Uma igreja relevante que tem identidade. Talvez estamos dentro da igreja, mas estamos sem identidade. E quando Deus pergunta, poderão viver esses ossos? O que Ezequiel responde? Eu não responderia isso, não. O que a gente responderia, sinceramente, gente? Ele já tinha caminhado, já tinha visto. O que ele falaria? Poderão viver esses ossos? Desculpa, eu falaria. Claro que não. Impossível, Senhor. Não tem como. Eles estão sequíssimos. Talvez chegamos ao ponto de dizer, Senhor, Tu sabes. Eu não tenho nem mais palavra. Eu não tenho nem mais o que orar. Não é assim? Quando a gente está passando por um problema, em que a gente está vivendo esse osso seco aqui, a gente olha para o céu e diz, não tem palavras. Já falei tudo, já pedi tudo, já cansei. Alguém já passou por isso? Já perdi a esperança. Ah, não é para mim isso não. De repente é para outro, para mim não é.
talvez os ossos secos. Vale de ossos secos pode ser o que nós enterramos já. Nós já declaramos sem vida e sem esperança, não tem como mais. Talvez pode ser no nosso ministério quanto igreja. Perdemos, e deixamos os dons e talentos. Quantas pessoas aqui dentro da igreja, quantos membros da igreja Casa e Vida, cheios de dons e talentos, mas enterraram seus dons e talentos? Talvez estamos adormecidos como o povo de Deus, como aquele povo estava, sem brilho nos olhos. É só olharmos ao redor, né? Eu ia falar, a maioria daqui é de longe, mas eu posso dizer que só a Flávia, que é mais perto, e a Márcia. Só. Quantos somos aqui? Né? Então não é a distância que vai nos paralisar. Então talvez nós como igreja estamos paralisados, adormecidos. Mas a palavra de Deus diz lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A Helene estava com saudade de eu falar isso, né? Abundância. Enche a boca para dizer abundância. O Senhor, Ele tem vida abundante para você. Não se satisfaça com um pouco. Não se satisfaça com esse gigante adormecido que está aí. Não. O Senhor tem mais a fazer em mim, através de mim. Diga isso. Nada pode me parar. Nada pode me deter. Nada e nem ninguém. Porque eu sou filha. Eu sou filho. Eu tenho identidade. Eu sei quem eu sou em Deus. E eu sei o que o Senhor diz a meu respeito. Em Mateus 16:18 diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E você, igreja. Nós somos igreja do Senhor. Apocalipse 2:10 diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não desista. Não deixa que nada te mate. Que mate a tua alma, o teu interior, o teu espírito, e você seja como esses ossos secos, sequíssimos. Não permita. E Efésios 3:10 eu vou pedir ajuda a Iás. Efésios 3:10. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Recebeu isso aí? Somos nós como igreja. A igreja relevante que vai, pela multiforme sabedoria de Deus, se tornar conhecida. Quem nós somos? Nós cantamos. O Coliseu não parou a igreja. O que mais que não parou? Os leões não pararam. As perseguições não pararam. Não é agora que vai parar a igreja do Senhor, amém? Glória a Deus, a igreja recebe. Nada pode nos parar. Seja como Ezequiel, boca profética, por onde passar, abre a tua boca, seja cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, e Ele fará maravilhas. Aliás, já dizia Josué, santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Eu recebo, Senhor. Glória a Deus. E como então transformar os ossos secos em um exército? O que diz aí? Um exército
sobremodo numeroso. Lá no versículo 10. Um exército sobremodo numeroso. Como é que está aí? Formava um exército, um enorme exército. Lembrei desse versículo agora. O que abundou o pecado? Aonde? Onde, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Lembrei desse texto agora. Então, se Ezequiel passeou no meio dos ossos, e ele viu que tinham muitos ossos. Então, se tem muitos ossos secos, vão ser transformados em muitos cheios do Espírito Santo. Aleluia! Recebe isso aí, hein? Veio fresquinho do céu. Glória a Deus por isso. Como então transformar esses ossos secos em um exército numeroso? Como? Primeiro, coloca aí, tendo visão espiritual. No versículo 1 nós lemos: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Por que nós temos que ter essa visão espiritual? E é nesse versículo que está mostrando isso. Quem que levou Ezequiel para o vale? Deus que levou. O Espírito do Senhor que levou. Ezequiel não foi sozinho. Aí eu lembrei do pastor Lucas no domingo, né? Que nós temos que virar chave. Como é que foi? Recebi a profeta aí. Pega a chave aí, hein? Pegou? Pega a chave aí, irmãos. Gostei desse negócio da chave. Então vira a chave, pega a chave. Recebe a chave. Ele não foi sozinho. Ele foi levado por Deus para esse vale de ossos secos. E nós estamos comparando esse vale de ossos secos muitas vezes conosco, não é isso? E quando a gente está como um vale de ossos secos, a gente se sente... Isso aí, pastor. Sozinho. Só. A gente se sente sozinho. A gente acha que Deus esqueceu da gente, não é isso? A gente acha que Ele não vai responder o nosso clamor e as nossas orações. Pegou aí? Já entendeu? Então fala, peguei. Deus sabe exatamente aonde você está. Ele não te perdeu. Ele te encontrou no vale. Glória a Deus por isso. E eu recebo essa palavra, Senhor. Muito obrigada por essa palavra, Senhor. Eu não estou só. Muitas vezes a gente usa aquele versículo para dizer: olhe para o alto, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. E o Senhor está alcançando vidas ali no vale. Está alcançando pessoas secas ali no vale. Deus não esqueceu de você. Deus não esquece de nós. Deus move céus e terras ao nosso favor. A gente pensa que está morto. A gente pensa que como a gente está morto por dentro, Ele não vai olhar mais para nós. Pronto, esse aí já foi. Mas aonde que você leu que eram ossos perdidos? Em nenhum versículo diz que os ossos são perdidos. Ossos abandonados. Só diz que são ossos secos. Sequíssimos. Muitos ossos sequíssimos.
Por isso que temos que ter a visão espiritual, a visão de Deus. Porque a palavra diz lá em 1 Coríntios 2, 14 a 16, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Que as coisas do mundo, né? Aliás, para o mundo parecem loucura, mas para Deus é poder dele. Então, mesmo que tudo parecer contrário, mesmo que tudo já está morto, ao cheiro das águas brotará. Entre nesse rio. O Senhor é a fonte de águas vivas. E se nós mergulharmos nesse rio, se nós bebermos dessa fonte, de nós flui águas vivas. Glória a Deus. Segundo, além de ter uma visão espiritual, nós precisamos profetizar. Profetizar e obedecer. Versículo 3, a partir do 3 aí. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. Mais uma vez ele fala, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Talvez ele mesmo não esteja acreditando, mas pela palavra de Deus, que disse para ele fazer e profetizar, ele obedeceu a palavra. Muitas vezes não estamos de pé, como nós cantamos. Muitas vezes nós entramos por aquela porta sem querer entrar. Muitas vezes nós saímos de casa sem querer sair. Mas venha! Não deixe a tua carcaça, o teu esqueleto dominar você. Quem domina você é o Espírito de Deus. Quem te governa é o Espírito de Deus. Não é a tua carne. Ou não é o teu esqueleto. É o Espírito do Senhor que habita em você. Que habita em mim. Está sem vontade? Vem. Não quer? Vem. Está desanimado? Vem. Está triste? Vem. Está sobrecarregado? Vem. Porque a palavra diz que... O que diz sobre os sobrecarregados? Opa! Então eu quero, Senhor. Glória a Deus. Então precisamos profetizar e obedecer. Não adianta só profetizar. Temos que obedecer. Ele disse, profetiza. Declare com fé. Creia no poder de Deus. Abre a tua boca. Ele vai fazer. Só fale. Lembra do Atalaia? Qual era o dever dele? Era falar, anunciar. Ouça a palavra de Deus. Profetiza. Aí está melhor ainda. Ouçam a palavra, que está ouvir a palavra do Senhor. Mas ali ainda está melhor. Ouçam a palavra do Senhor. Profetiza esses ossos secos. Muitas vezes temos que falar para nós mesmos, para a nossa alma. Desentope aí os ouvidos. O que a palavra diz que as pessoas terão comichão nos ouvidos, não é isso? Desentope. Se muitas vezes você sentou aí nesse banco, nessa cadeira, e deu esse comichão no ouvido e você começou a pensar em outras coisas, coloca a mão no seu ouvido e diz, Espírito Santo, ouvido, ouça a palavra de Deus, profetiza, que é o inimigo tentando roubar a palavra. E ele não tem poder contra a igreja do Senhor, porque ele sabe que se você ouvir a palavra, você vai ser transformado. Então ele vai colocar
tudo para você se distrair. Sai para beber água, sai para ir no banheiro, dá comichão, não consegue, começa a pensar em casa, começa a pensar no bolota, né, Flávia? Ih, o bolota, esqueci de botar comida. Não levei o bolota para sair hoje. Começa a pensar em uma coisa, em outra. Sabe por que eu sento aqui na primeira cadeira? Sabe por que eu anoto o tempo todo? Para não me distrair. Eu me distraio com muita facilidade. Cria uma estratégia. E se de nada adiantar, faz isso. Ouça a palavra do Senhor. Diga a sua alma. Né? Profetiza e ouça a palavra de Deus. A voz de Deus alinha quem você é. A voz de Deus alinha a mente. O coração é fortalecido. O propósito volta. Nós ressuscitamos quando ouvimos a palavra do Senhor. Nós voltamos a sonhar. Quando eu profetizo, a terra se alinha ao céu. Olha, devocional. Há movimento, há mover. Ele nos tira da zona de conforto. Ele nos motiva. E aí foi o que nós começamos a ler. Que tudo começou a se mover. Aonde está isso? Então profetizei como me for ordenado, no versículo 7. Enquanto eu profetizava, o que acontecia? Acontecia um mover naquele lugar, naquele vale de ossos secos. Começou então a haver um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, pareceram os tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, cobriu a pele. Tudo se moveu naquele lugar. Quando você profetiza, quando você ouve a palavra de Deus, não há como ficar parado. O Senhor, Ele move. Ele te move, Ele te impulsiona a fazer a obra dEle. Ele te impulsiona a crer com fé. Ele te impulsiona a não viver pelo que você vê, mas o que você crê, o que está na palavra dEle. Esse é o mover de Deus. A gente acha que o mover de Deus é só o reteté, é só o cair no espírito. Não. O mover de Deus, o movimento de Deus, é para sairmos da zona de conforto. É para fazer o quê, Senhor? É o ide. Então eu vou, Senhor. Eu vou falar da Tua palavra, eu vou pregar a Tua palavra. Não sei, eu vou mandar uma mensagem para uma irmã que não está indo à igreja. Eu vou dar um abraço numa pessoa que está precisando. Eu vou ouvir alguém. E aí eu me lembro, agora me vem à memória, eu olho para a Vera, me lembro de uma irmã que estava no grupo das conectadas. Lembra dela, Vera? A Raquel. Aquela que eu coloquei, que era amiga da Bianca. Lembra? E ela estava passando por um processo, mas a Vera não sabia. E o que aconteceu? Do nada não, que não existe nada do nada, né? O Espírito de Deus sacudiu a Vera, moveu a Vera, e ela foi e mandou uma mensagem. Um áudio, não foi? Para Raquel? Não sei se agora foi ligação. Me conserte se eu estiver errado. E ali a Vera, movida pelo Espírito de Deus, falou tudo o que aquela mulher estava passando. E ela depois, chorando, ela depois me contou tudo. Ela chorando, ela falou o que estava passando contigo. E depois ela me contou tudo. Então, deixa ser sacudido pelo Espírito de Deus. Se mova, igreja. Se mova, porque você já tem a identidade. Você sabe quem você é. Você tem a palavra de Deus. Como é que é aquele versículo que diz? Guardar a palavra no coração para não pecar contra ti. Não é? Você tem
o tesouro mais valioso, que é a palavra de Deus. Amém? João 11:25 disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Se você entrou aqui só o seu esqueleto, você vai sair daqui vivo, ressuscitado, transformado. Quando eu obedeço a ordem do Senhor, há vida, vida abundante. Ele falou várias vezes, né? Eu sublinhei 2 vezes, mas foi, acho que mais de 2. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Aqui eu sublinhei no versículo 5 e no versículo 14. Mas eu acho que tem mais aí. O Senhor quer colocar dentro de nós o Espírito dele, para que nós venhamos a viver. E não é uma vida só passar pela terra, é vida, enche a boca, abundante. Se tem algo que você tem que reivindicar, é a palavra: Senhor, eu não quero uma vida medíocre, não. Eu quero essa vida aí que tu disse aí na tua palavra. Essa vida abundante. Essa vida cheia da presença dele. Amém? Mas estava faltando... Gente, esse relógio está errado, né? 11h37. Pirei agora. É vigília? Hã? Meu Deus. Está acabando, gente. Ai, Jesus. É bom falar de Deus, né? Mas estava faltando algo. Estava lá, esqueletinho tudo se movimentando, tudo felizinho. Mas estava faltando o... Fala, Leila. O Espírito de Deus. Versículo 8. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. E o que então, Senhor, faz? Versículo 9 e 10. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Olha só como é que ele é detalhista nisso, né? Eu faço como o Senhor me ordena. Fiz como o Senhor me ordenou, profetizei, falei conforme o Espírito de Deus. Nossa, coisa linda, né? Tipo, não é de mim mesmo. Tudo isso que está acontecendo aqui é porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, não fique temeroso. Então, é o quê? As crianças estão brincando, é isso? Esse bagulhinho? Ah, tá acertando. Estão com medo, né, de virar vigília. Então, fiquem tranquilos de abrir a tua boca e falar da parte de Deus. Deixa eu me consertar aqui. Quando fala da parte de Deus, né? Não é abrir a boca para falar asneira, não, pelo amor de Deus. Não abre a tua boca para falar testemunho, não. É abrir a boca para falar de Deus e o que ouviu de Deus. Amém? Entenderam? Porque nós somos sujeitos ao Espírito Santo. Glória a Deus. Então, eu acho muito lindo essa parte que fala, né? Como Deus mandou, como Deus ordenou. Por último, então, além de ter uma visão espiritual, né, de profetizar, obedecer,
nós precisamos ter o Espírito Santo. Profetiza o Espírito. E se coloque de pé. Eu não terminei, né? Porque eu estou lendo aqui. E eu não tinha lido essa parte. Profetize como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles. E viveram. E se puseram em pé. Antes, tinha tudo acontecido, pele, mas eles não estavam de pé, né? Pelo que eu entendi aqui, então é isso, ó. Aí sim, com o Espírito de Deus, eles viveram e se puseram em pé. Um exército sobremodo numeroso. Um exército não fica dormindo. Um exército fica de pé. Marcha de pé. E nós marchamos aqui domingo de manhã, não foi? Pelo Senhor marchamos sim. É esse exército que o Senhor quer. Glória a Deus por isso. Coloque-se de pé como um exército sobremodo numeroso. Não basta ter aparência de vida. Não basta vir à igreja, sair de igual modo. Nós precisamos desse sopro do Espírito Santo. Para nos unirmos como igreja em um único propósito. Nós temos identidade. Nós juntos somos um exército sobremodo poderoso. Não somente numeroso, mas poderoso em Deus. Amém? Agora sim, eu vou concluir. E eu já convido o Ministério de Louvor. É porque estão tão acostumados de falar assim, vou concluir, ter mais meia hora, né? Quando eu falar assim, né, deixa, eu vou concluir, aí já pode sair do seu lugar. Pode vir voltar. Talvez nós estejamos olhando para esses ossos secos. Desanimando, perdendo a fé, perdendo a esperança. Assim como nós falamos tudo aquilo no início, né? Como estava o povo de Israel, né? E hoje nós somos Israel de Deus, né? Talvez estamos como esse povo, né? Entramos aqui dessa maneira. Mas Deus nos colocou aqui para ouvir a palavra dEle. Para ouvir dEle que Ele ainda ressuscita sonhos. Coloca a sua mão para cima e recebe. Ele ainda ressuscita sonhos. Ele ainda restaura as vidas. Ele ainda levanta exércitos. Ele ainda sopra com o seu Espírito. Ele ainda te diz quem você é nele. Glória a Deus.